Okay. Porque estamos tendo uma epidemia novamente no momento. Isso também era muito comum em séculos anteriores. A peste negra era a mais temida em nossa região. Em 1637, a praga chegou a Podebuls, Kam die Pest nach Bodepuls. também a Pousada. A praga se alastrou muito forte lá. Quase toda a família foi infectada pela praga. Então os primeiros foram vítimas da praga. Na verdade, em 29 de setembro, no dia de São Miguel, Georg morreu de peste no porão de Wurschwitz. Früh stirbt Georg auf dem Kellerhause zu Wurschwitz an der Pest. Kurz darauf, am Pouco depois, em 10 de outubro, Augustin Gratchen de Podebuls, enteado de Georg Milch, morre. Provavelmente praga porque ele tinha manchas marrons em seu corpo. weil braune Flecken post-Olitrum am Leibe gehabt hat. 2 dias de cama. No dia seguinte foi sepultado com um canto, não sem canto e som como era costume na época, no adro da igreja de Lobas. Also nicht sang- und klanglos, wie es damals üblich war, auf den Gottesacker zu Lobas begraben. Der nächste Tote aus der Familie. A próxima morte da família. Em 5 de novembro, também Gratchen, enteada Maria Milch, morre de peste aos 15 anos de idade. Im 15. Jahr ihres Alters. Enterrado no dia seguinte com cânticos e versos no adro da igreja de Lobas. Auf dem Kirchhof zu Lobas. Den 15. November sterben zu Abend beide Knaben in Gratchen Haus. Na noite de 15 de novembro, os 2 meninos morrem na casa Gratchen em Podebuls. Hans, um enteado de 13 anos, filho de Milch. E Bart, filho biológico de Gratchen com 15 anos e 16 semanas. Bartel Gratchen, leiblicher Sohn von 15 Jahren und 16 Wochen. Ambos da praga. Eles foram enterrados com uma música e um verso no adro da igreja de Lobas no dia seguinte. Kirchhof zu Lobas am folgenden Tage. E agora o pastor acrescentou no final do ano. Ao todo, em 1637, 41 falecidos. 41 Verstorbene. No ano 1636 anterior, 58 morreram por causa da praga. Waren 58 an der Pest gestorben. Darunter meine jüngste Tochter Magdalena, 14 Jahre alt. Entre eles minha filha mais nova Madalena, 14 anos. Also, das Jahr zuvor hat schon die Pest in Bodepuls sehr stark gehaust. Bem, no ano anterior a praga em Podebuls foi muito forte. Você tem que dizer que foi no meio da guerra de 30 anos. Naquela época, mercenários vinham constantemente à nossa região. Foi a época após a Batalha de Lützen. Primeiro os suecos trouxeram a praga. Então o cavaleiro de Oltin trouxe a praga aqui. A propósito, o general Holt ocupou e saqueou a cidade de Altenburg. Ele até se estabeleceu em Altenburg com suas tropas, embora a praga estivesse se espalhando por lá. Como castigo de Deus, ele contraiu a praga. Ele havia morrido perto de Adolf alguns dias depois de se mudar para a Boêmia. Zur damaligen Zeit haben in der Kirchpfad Lobas ungefähr 350 Einwohner gewohnt. Nessa altura viviam na freguesia de Lobas cerca de 350 pessoas. É preciso dizer que às vezes havia lavradores e empregadas de outros lugares que faziam seus trabalhos aqui. Naquela época viviam uma fazenda o agricultor, a mulher do agricultor, um capataz, um pequeno lavrador, uma avó, uma pequena empregada e cerca de 8 a 12 filhos. 8 bis 12 Kinder. No entanto, muitas crianças geralmente não viviam para ver a idade de 6 anos. Eles foram principalmente varridos em tenra idade por doenças da infância. Claro,
Quando a praga veio, muitos foram afetados. Você tem que dizer que na época da praga, era a guerra de 30 anos. Era fome, crise de fome. Havia outras doenças também. O povo já estava faminto e muito fraco. Qualquer um que contraísse uma doença grave, com febre e desidratação, morreria naturalmente mais cedo do que um agricultor bem alimentado que tivesse algo para combatê-la. Os mais pobres foram os mais atingidos. Pelo que eu tinha acabado de ler, a praga eclodiu em outubro de 1637 na casa de hóspedes em Podebuls. 4 pessoas morreram em muito pouco tempo. Os outros provavelmente tiveram a praga, mas sobreviveu a isso. A grande coisa é, na nossa região vizinha, em Verdorf. Isso é 1 quilômetro de Caen em linha recta. Está em Altenburg agora, mas costumava pertencer a Caen. Da wohnte ein Praktikus unter Medizinbeflissenen namens Adam Degenkolbe und der hatte ein Mittel gegen die Pest entwickelt. Vivia um praticante entre as pessoas de mentalidade médica, chamado Ada Degenkolbe. Ele havia desenvolvido um remédio para a peste. Em anos de pesquisa e experimentos, ele desenvolveu um remédio ótimo e eficaz para a peste. Depois que ele morreu, houve um baile justo em Verdorf um dia. E como foi? Muitos ficaram curiosos. Porque este remédio foi vendido longe de Verdorf e Caen. Degenkolbe ganhou uma quantia incrível de dinheiro com isso. Os filhos e peões do fazendeiro embriagaram a filha mais nova de Ada Degenkolbe com conhaque e cerveja marrom. Und Braunbier reichlich beköstigt, sodass er dann so die Geisterstunde eine ziemlich lockere Zunge hatte. Como resultado, na hora das bruxas, ela estava com a língua bastante solta e deu a receita. Ela disse que costumava ir aos galinheiros do bairro com seus irmãos, seu pai e sua mãe nas noites de lua cheia. In die Nachbar-Hühnergehege gegangen ist, die Hühnerkacke dort eingelesen hat. O cocô de galinha foi coletado lá. Isso foi então misturado com várias ervas e pressionado em uma pequena garrafa. Uma nota foi fixada, antipestilência. Uma rolha de madeira foi usada como fechamento. Este remédio altamente eficaz foi entregue em todo o mundo. In alle Welt geliefert. Natürlich gegen gewisses Entgelt. Por uma certa taxa, é claro. Foi realmente muito eficaz, porque depois disso não houve mais mortes por peste por aqui. Se você tivesse se manchado com essa substância, na axila ou na virilha, você fedia mais do que a peste. Mas a pulga da praga não o mordeu mais. E você não estava mais infectado com o bacilo da peste. Há uma erva para cada doença.